Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece... Boa noite, família ferreirense. Boa noite, você que está aí com seu caminhão, com seu carro, que está transitando pela nossa cidade de Porto Ferreira. Boa noite, você que está aí no calçadão, fazendo aquela caminhada preciosa. Mas olha só, vê se não vai sair por aí depois de uma bela caminhada, pensar em parar no próximo barzinho e comer um pastel, né? Aí, como é que faz o regime? Vamos caminhar e comer legumes e verduras. Vamos fazer deste ano de 2018, um ano diferente. Um ano que a gente consiga perder alguns quilinhos. Eu tô pensando a começar em mim. Tô aqui na luta, mas a gente chega lá. Muito obrigada, querido ouvinte, querida ouvinte, por me acolher este precioso programa. A inclusão através da música, com hoje o quadro Descansando com Jesus em sua casa. Eu quero cumprimentar aqui a minha Visão Além do Alcance. Boa noite, Visão Além do Alcance. Opa, boa noite, pastora, boa noite, amigos da comunidade 105,9. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida professora Cláudia, secretária da Educação, e o senhor, eu posso dizer doutor Gustavo, é isso? Não sei se eu podia citar o nome dele, agora já foi, né? Pode. O doutor Gustavo, que eu tenho a minha visão além do alcance aqui, que é o Paulo, e eu já percebi que ele é a visão além do alcance da Cláudia também, viu? Não só eu tenho uma visão além do alcance. Deus é bom. Queridos amados e ouvintes, muito obrigada. Hoje é 6 de fevereiro de 2018 e nós, Igreja Metodista, estamos sempre prontos para te acolher para a honra e glória do Senhor. Nossa igreja situa na rua Bento José de Carvalho, 731, aqui pertinho da comunidade. Mas também eu quero dizer a você, ouvinte, que independente de religião, de denominação, eu estou sempre pronta para te ouvir. Se você quiser conversar, quiser uma oração, quiser um momento de, como a gente diz lá no Mato Grosso, eu também acho que em Minas Gerais, momento de prosa, me procura. Eu estarei sempre ali, pronta para atender você. Ou então, você pode me ligar no telefone 35856317. Agora a Kari Janaína hoje vai falar menos, porque hoje nós vamos ter esse prazer de estar conversando com a professora Cláudia. Boa noite, professora. Que Deus continue te abençoando e muito obrigada por estar aqui nesse programa. Sinta-se acolhida por nós. Amém. Eu que agradeço estar aqui pelo convite. Uma boa noite a todos os ouvintes na Rádio Comunidade, Paulinho. E agradeço mais uma vez o seu pedido. Muito obrigada. Eu estava esperando esse momento. Quando eu estava no Mato Grosso, o Paulo falou, ela vem em janeiro. Eu falei, puxa, justo agora que eu não vou estar aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. E aí conseguimos prorrogar agora para hoje. Muito obrigada mesmo. Bom, professora Cláudia, eu gostaria que a senhora fizesse para nós aqui o programa Inclusão através da música, para os ouvintes, claro, um balanço do ano 2017. Foi uma experiência muito rica, até enquanto secretária de Educação. Sim. Sou professora da rede. Mas o acolhimento, né, de tantas atividades, de tantas tarefas, de tantos compromissos, o balanço que eu posso fazer é que acredito que foi muito positivo em todas as ações que nós propusemos estar fazendo em 2017. Em relação até mesmo à inclusão, eu acredito que só o acolhimento que nós tivemos, né, com os pais, até mesmo aquela situação polêmica em relação à contratação de professores especializados, né, que até então, pela folha de pagamento, nós não teríamos condições de estar fazendo isso. Fizemos uma contratação dos estagiários, e esses estagiários, eu acredito que até mesmo no caminhar do estudo, eles tiveram uma grande oportunidade de estar sendo capacitados pela grande equipe da APAI. Tá? Tivemos bastante contato com os pais das escolas. Algumas mães, né, sempre nos procuraram dentro da secretaria para esclarecimentos, para até mesmo críticas, que eu acho que a gente tem que crescer com críticas, né? Sim. E apontando até onde nós temos que caminhar. Sim. Mas eu acho que esse saldo em relação à inclusão, nós caminhamos. Tá? bom. Não, logicamente, como gostaríamos. Estamos caminhando ainda 2018, começamos com formações
E nessa formação nós tivemos uma profissional gabaritada que trabalharam com professores principalmente dos sextos aos nonos anos, né? Que são alunos, professores dos alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono ano, com experiências concretas, né? Onde os professores puderam fazer uma oficina onde eles mesmos se propuseram a estar numa cadeira de roda, a assistir a toda a palestra, né? Que legal. Com olhos vendados, com as mãos, né, amarradas, com um fone de ouvido, né? Então, eu acredito que houve bastante reflexão. Eu fico feliz porque nós já estamos aqui em Porto Ferreira, vai fazer 7 anos, agora a partir de 2018, né? E a gente sempre vem lutando por essa questão da inclusão, junto com o Somos Capazes, da Maria Serra. Eu cheguei aqui, eu comecei na época a correr, né, conheci algumas pessoas, né, a professora Luciana, que trabalha, né, com o esporte, com as pessoas com deficiência, conheci o Tom. E na época eu comecei a correr pela prefeitura, né? Gostava muito, mas devido a um problema de coluna eu tive que parar. Corri 1 ano só. Mas assim, eu vi que sempre essa luta da inclusão. Mas agora, do ano de 2017 para cá, o que eu pude perceber é o seguinte: o olhar mudou. Porque não adianta a gente só falar, eu luto, mas e o seu olhar? E o olhar das nossas autoridades, não é? Então, por isso que eu falo, é um olhar de quem sabe amar. Eu acredito que quem ama procura cuidar de todos, principalmente na área da educação. A educação é para todos, o ir e vir é para todos, não é? Com certeza. Acho que a gente não pode, o ser humano não pode ter só um lado, né? Tem que ser o equilíbrio, né? A corda, vamos dizer, tem que andar no meio ali, tem que estar equilibrado. E eu tenho percebido nesse ano de 2017 que não foram só para alguns a questão da inclusão, são para todos, né? Eu já 2 governos que eu observo, mas eu percebi que nesse ano de 2017 muitas coisas mudaram e para melhor. E o que eu mais achei interessante no ano de 2017 né, foi aquela palestra que você, não sei quem promoveu, se foi você, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Sim. Aquela palestra em fevereiro para a rede, né, onde você trouxe a doutora Maria Elisa, ela deu suas considerações, né, o seu ponto de vista, mas o seu ponto de vista para mim foi precioso, porque você falou algo que os professores têm que entender, tem que ter sentimento, acolhida, não é proteção. Porque às vezes quem protege não ama. Sim. Protege porque tem interesse, porque quer, né, quer tomar, vamos dizer, posse. Não, então essa história de dizer, não, fulano protege, então ele ama. Não, nem todos aqueles que protegem amam. O que ama, ele liberta, né? Ele ensina. E naquela palestra que você falou, teve um momento seu, você deu isso, esse ensinamento, acolham, né? A acolhida. Então eu gostaria, minha visão além do alcance que está controlando ali, mas se ele for fazer sinal, ele vai fazer para você, porque hoje, que você falasse o que te levou, vamos conhecer um pouco da professora Cláudia, não a secretária também, né? A Cláudia que também é um ser humano, é alguém que tem suas dificuldades, suas lutas também, né? A vida é casa, tem família, mas eu gostaria de saber o que levou a Cláudia a ser professora, que eu acho um dom tão lindo e tão desvalorizado nesse país, infelizmente. O que te levou a fazer essa escolha do magistério e hoje chegar onde chegou? Que bênção. Eu acho que a profissão me escolheu, né? Observando muito até mesmo a minha mãe. A minha mãe não é professora. A minha mãe tem até o 3º ano, que seria o 3º ano hoje, né? Que é o 3º ano de grupo. Sim. E a minha mãe teve muita paciência em ensinar. Muitas vezes eu chegava na escola, tinha dificuldade. Tive professoras que também não tinham esse olhar de acolhimento. Tive, como todo mundo teve. Sim. Tive professoras excelentes, mas tive professoras que apontavam algumas situações negativas. E a minha mãe sempre, na humildade dela no ensinamento, sempre me resgatou. Mostrando que a gente teria que fazer tudo bem feito para melhorar cada dia mais a vida de um ser humano. E com isso eu fui crescendo.
idolatrando alguns professores, né? Principalmente os mais bravos. A gente tem isso também. E muitas professoras falavam, olha, você tem jeito para professora, tem jeito para o magistério. E na minha cidade tinha contabilidade, tinha o magistério. A escolha. Como eu tinha trauma de matemática... Imagino, você é humanista, totalmente, é perceptível. Devido a uma professora também, mas assim, não só por causa da professora. Mas você pega um pouco mais, né, o lado humanista, né? O lado humano. Então eu tive assim um magistério formidável, tinha uma professora que ensinava a gente até o tom de voz, a postura, como acolher as famílias. E isso foi me empolgando. Comecei cedo, comecei com estágio no magistério. Eu tinha 17 para 18 anos. Aí fui prestando concurso. Trabalhei muito naquele antigo Mobral. Do Mobral se transformou em Fundação Educar. Aí fui fazer pedagogia. E eu tenho uma história que meu pai ainda falava, olha, magistério tá bom. Não precisa estudar mais. Entendi. Basta. Tive assim uma desobediência, né? A desobediência fui me apaixonando cada vez que eu entrava numa sala de aula. Aprendi muito com os adultos, principalmente com o pessoal do Mobral, pela humildade, pelo reconhecimento do estudo que eles não tiveram. Sim. Então isso cada vez mais foi que eu tivesse um olhar mais cuidadoso, mais acolhedor, e transformasse a minha prática, que alcançasse o que de fato eles necessitavam. Sim. Então eu transformava os meus conteúdos em atividades diferenciadas que eu pudesse alcançá-los em cada limitação que eles me demonstravam. Quando eu trabalhei muito tempo, né, substituindo o Estado, fui concursada na cidade de Limeira, onde eu sou natural, né? Aí, com o tempo, fui me aperfeiçoando, fiz muitas capacitações. Tive a oportunidade de ter uma amiga também, eu acabei até esquecendo de falar para você, em relação à sala de aula, né, que tinha uma deficiência. Então, acho que tudo isso faz com que a gente vá observando a vida e colocando, né, na essência da educação, o que a gente pode fazer de diferente para transformar a vida do outro. Agora eu sou muito sou detalhista, assim, uma palavra aqui. Você teve uma amiga. Então você conviveu mesmo assim com uma pessoa com deficiência. Sim. Isso toca muito, porque uma vez eu até entrei numa discussão com uma pessoa que, na realidade, foi uma palestra que eu dei em Rondonópolis e uma pessoa me fez um questionamento e eu disse a ela o seguinte, falei, olha, só se interessa, a maioria das pessoas se interessam por uma pessoa com deficiência quando ela convive. Uhum. Aí eu falei, quantas vezes para essa pessoa, quantas vezes você passou em frente à nossa instituição? Falou, várias. Falei, instituição de cegos, né, lá Luiz Braille. Eu falei, quantas vezes você pensou em parar e entrar aqui? Falou, nunca. Só depois que eu fiquei cego. Né? Então, no caso dele foi assim, profundo, porque ele ficou ali, né? Mas o convívio, quando você passa a conviver, você entende o que realmente a pessoa necessita. Porque às vezes alguém dialoga com você, não no seu caso, mas vamos dizer, dialoga com o Paulinho. O Paulinho, se ele não tivesse um convívio, ou não dá ele como exemplo aqui, fala, isso não precisa disso não, sempre vai deixando, porque é minoria, não é? É um só. Você deixa pra lá, não pensa. Né? As pessoas que não têm convívio com uma pessoa com deficiência não acham assim, não pensa. Isso aí só dá trabalho. Cego vai ser o quê? Pra quê? Pra que cadeirante? Eu vejo na acessibilidade, você vai construir um prédio, gente que luta por uma pessoa construir uma rampa. Que dificuldade que o ser humano tem para saber, olha, você precisa colocar uma rampa ali. Mas uma rampa de verdade, não uma rampa que a cadeira, antes dela subir, ela já desceu, coitado. Porque é tão ruim que a cadeira não sobe. Como o ser humano tem dificuldade? Sim. E aí eu percebi que você falou, não, eu tive uma amiga. Então, isso toca, isso mexeu com você, querendo ou não, inconsciente, você passou a ter um olhar diferenciado. Sim. E essa questão também de ter o olhar diferenciado. Nós temos que ter em mente, na consciência, que todos nós temos uma certa deficiência, todos nós temos o nosso tempo de aprendizagem. Uns aprendem mais rápido, os outros não. Sim. Né? Logicamente que tem uma deficiência, agrava um pouco mais. Então a gente tem que ter esse tempo de observação e de espera e de tentativa de descobrir como ajudá-los. Né?
Então, quando você me ouviu falando naquela palestra, acolham. Não acolham só a criança, acolham as famílias. Tentem entender a agonia, porque é um sentimento que a família, ela corre e busca todos os meios. Ela busca a escola, ela busca uma esperança na escola. E, infelizmente, logicamente também é do ser humano. Quando você ouve um professor falando, eu não quero dar aula, eu não sei dar aula para essa criança. Já aconteceu comigo. Né? Eu não sei, eu vou estragar essa criança. Sim. Então, assim, no desespero... A mãe acaba, às vezes, extrapolando também. Sim. Mas é o desespero. É o desespero. Mas eu acredito que o professor ele tem que ter um pouco mais de calma. Concordo. Ele tem que ter um pouco mais de calma e buscar ajuda. E muitas vezes fala assim, a gente quer uma ajuda instantânea, rápida. Não existe. Não tem. Então é através da convivência, através da observação, através da paciência, né? E também usando um pouco a sabedoria, né? Porque a gente tem a nossa gota de sabedoria. Claro. E sabendo avançar, quando que eu avanço, quando que eu recuo. Se eu avançar, eu vou ter alguma chance, alguma ajuda, né? E se não tiver, eu tenho humildade de pedir. Sim. Então, eu acredito que esse acolhimento é isso. A gente falando aqui, professora de olhar, né? Todos aqui sabem, eu sou pastora metodista. E nós, como metodistas, temos muita preocupação com essa questão da inclusão da pessoa com deficiência na igreja. Isso é um modo mundial, essa questão metodista. Aqui no Brasil, no caso que eu tenho essa coordenadoria desse ministério, nós temos o Ministério da Inclusão, porque a nossa igreja é por ministérios, 11 ministérios. E a gente, qual que é a ideia minha como ministério? Já estou há 6 anos coordenando essa turma, esse grupo. Que é tirar um mito de que a pessoa com deficiência, ela é deficiente porque ela pecou, ou porque os seus pais pecaram. Não, gente, ela é deficiente porque foi uma fatalidade. Não existe esse negócio. Fulano vamos dizer, é cego porque o pai dele deve ter tirado muitos olhos de gente lá no passado. Gente, Deus, tem misericórdia, então Jesus veio pra quê? Né? Tirar esse mito, quebrar esse mito. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de ir e vir, independente de onde ela estiver, se é na igreja, se é na escola, na sociedade, onde ela for. A pessoa com deficiência, ela é como qualquer outra. Ela tem, lógico, uma limitação que todos nós precisamos de ajuda. Com certeza. Eu, por exemplo, eu vejo, a minha vontade era dirigir, não posso, fazer o quê? Brincadeiras assim, mas tem gente que não dirige, tem gente que não faz tanta coisa, tem gente que não anda de bicicleta. Se for pensar assim, muita gente às vezes não conseguiu um emprego porque não sabe dirigir, não sabe guiar uma moto, não é? Sim. Então, nossa ideia como igreja é tirar isso. Que eu conheço muitas igrejas que que a pessoa ela é porque ele pecou. Então ele não pode ser nem receber, não pode ser batizado. Eu conheço crianças que nasceram e não foram batizadas porque elas são consideradas pessoas impuras. Elas são pecadoras. Então isso é um absurdo. Então eu deixo que essa minha parceria, porque a nossa igreja metodista no Brasil, o que a gente prioriza também muito é o ensino. Sim. Por que eu achei muito pertinente a senhora estar aqui hoje, nesse quadro, Descansando com Jesus? Porque o nosso maior pedagogo é o Senhor Jesus Cristo. Se for o maior pedagogo, será o maior pedagogo. E a metodista prioriza muito isso, a educação. Você é um bom cristão, vamos dizer, um cristão que procura cumprir a palavra de Deus, você tem que ter educação. Sim. Você tem que ter ensino. Você tem que ser uma pessoa pensante. Por isso que nós temos colégios, universidades, porque nós priorizamos o ensino. E conversando aqui, eu percebo, a gente falando que é um olhar, é a pessoa que está lá em cima, no caso o prefeito, e lutar por isso. Os senhores vereadores também, eles estão tendo essa força de vontade, eles estão tentando. Eu acredito que eles vão conseguir lutar por essa questão da inclusão, eles têm dado uma força. Alguns, eu sou bem sincera, alguns têm estado mais próximos, Então, a gente consegue chegar. Mas eu sou fã do diálogo. Às vezes eu fico muito zangada com algumas mães que eu sei que por aí saem brigando. Não adianta. A lei existe, ela vai ser cumprida. Mas se a gente for colocar os pés pelas mãos, a gente não vence. Por que eu falo que o diálogo, Jesus ele dialogou com todos. Quando Jesus ia fazer um milagre, ele perguntava, escuta, o que você quer? O que queres que eu faça?
Então não adianta ninguém chegar para a senhora impondo, a senhora tem que fazer isso. A senhora disse agora há pouco para mim, bom, se o jurídico permitir, eu vou fazer. Né? Nós temos a lei de Deus e a lei dos homens. E infelizmente as pessoas querem que a lei seja cumprida, mas de acordo com a vontade delas. E tem que ser, tem. Mas só que para que a lei seja cumprida de acordo com a minha vontade, eu preciso de tempo. Ela precisa ser estudada, trabalhada. E a inclusão não vai ser da noite para o dia, professora Cláudia, infelizmente. Sim. Enquanto as pessoas não se abrirem para saber que a pessoa com deficiência, ela existe, porque infelizmente tem muitos em casa que não aceitam seus filhos, né? Quando a sociedade entender mesmo, não, a pessoa com deficiência ela existe, então a gente tem que se abrir para ela. A gente tem que aceitar. Eu vejo aqui, eu fui procurar um emprego aqui em Porto Ferreira, porque pastorado não é emprego, pastorado é vocação. Não é profissão. Assim, a gente tem como uma vocação, você nasceu, você tem que fazer isso. Eu fui procurar um emprego, um extra. Mas tinha lá nos locais, tudo para deficiente, mas quando chegava o cego, não, cego não dá. Não é para pessoa com deficiência. Não, mas cego a gente não quer. Como, né? E não foi só um, não, foram vários. Falei, mas tá lá, a pessoa com não, mas cego não. Então, você vê, começa por aí. Então, é o olhar mesmo. As pessoas têm essa dificuldade da aceitação. E é isso que eu também queria tocar nesse assunto. A aceitação nas escolas. Uma professora de matemática um dia chegou, eu estava fazendo, agora já é 9º ano, mas na minha época era 8ª série. Aí eu cheguei meu primeiro dia de aula, ela disse assim, eu vou ter que dar aula pra você? Falei, vai. Não, isso não, eu não vou conseguir. Eu vou ter que mudar de sala, eu vou ter que pedir transferência. Foi pedir transferência. Ela falou, não, eu preciso. Aí eu fui atrás, falei, não, a senhora vai pedir transferência, não, a senhora já tá aqui quantos anos? Já troquei 20 anos nesse colégio. Falei, só por causa de mim a senhora vai pedir transferência? Ela falou, então por que a senhora não experimenta me dar aula? Tá bom. Uma sulista gaúcha, uma fala alemã, falava rápido, falei, Jesus. Aí eu me lembro, foi a primeira prova, falei, meu Deus, eu vou ter que me ralar estudar nessa prova, né? Eu não gosto de matemática também. Aí fiz a primeira prova, falei, gente, eu tenho que tirar pelo menos um 8 pra essa mulher se tranquilizar. Eu lembro que eu tirei na época 9,5. Falei, aliviou a vida. Nunca mais, a gente criou um vínculo até de amizade mesmo fora porque era uma barreira. Sim. Eu acredito que o professor tem que ter coragem. Você não é uma vocação? É um dom. Você vai correr do dom que você tem? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, aceitação nas escolas. Você acha que os professores, depois dessa oficina que a senhora tem, se vocês têm procurado proporcionar, você acha que tem outra visão, vai melhorar? Bom, pastora, até pouco tempo era considerado todas as deficiências a serem tratadas e cuidadas de uma forma institucional. Sim. A partir do momento que é uma inclusão e que eu acredito nessa inclusão, por que eu acredito? Porque como mesmo a senhora falou, posso falar de você, né? Pode falar você, que isso? É muito nova. É que eu tô clerical aqui hoje, mas eu tô mais séria hoje, mas não. Como descobrir isso sem desvendar essa deficiência? Sim. Como te ajudar? Né? Hoje nas escolas nós estamos trabalhando com as salas de AE e as meninas de AE, as professoras, elas vão estar, aliás já estão, né? Traçando o planejamento, que é o PDI. Ou seja, elas têm que ver a deficiência, logicamente, né? Não como algo tão diferente, mas traçando o planejamento para que o conteúdo seja compreendido. Então, nós, enquanto educadores, nós temos que se aperfeiçoar e em cima desse PDI, através também da nossa reformulação curricular. Sim. Então, nós temos que nos preparar, né? E esse preparo, eu acredito que, como você mesmo comentou, você começou a observar uma mudança, né? É uma mudança, assim, que vai mudar claramente a aceitação, porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que enxergam rapidamente. Outras demoram mais, de um colírio melhor. Isso mesmo. Falou simples, mas falou bonito. É bem isso daí mesmo, né? É a aceitação, tá? Como eu falei anteriormente, é o medo? É o medo. Só que eu tenho certeza que nós temos profissionais, que nem agora mesmo nós estamos, antes era a chefe de inclusão, a Zezé, a Maria José. Agora é a Tarsila. Eu não conheço ainda. E a Tarsila é uma pessoa assim que trabalhou na PAI de Escalvado, fez a opção para trabalhar conosco esse ano,
está como chefe de inclusão. Então já está se organizando. Aliás, já está organizando. Traga, porque eu acredito que é um acréscimo assim, riquíssimo de informações, né? Pontuais em relação à inclusão. O primeiro passo que ela tomou quando ela entrou dentro da secretaria, fez todo um planejamento. Nós temos a parceria com o psicólogo e com o TO da saúde. Então já conversou, já vai traçar uma grade de horários, já vai chamar as mães para fazer um diálogo, para se apresentar. Ela é muito inteligente, muito competente, não desmerecendo a que estava, porque ela prestou um concurso, né? Então ela teve que fazer uma opção. Mas assim, é uma menina muito sábia, que está organizando todo esse preparo para a rede. Sim. Porque esse professor de AE que estão nas escolas, eles terão a oportunidade de fazer o HTP dentro da secretaria, junto com a Tarsila, e de 15 em 15 dias, né, e um HTP dentro das unidades escolares. Então, dentro dos HTPs das unidades escolares, é que se vai criar o estudo, né, esse diálogo com esses professores, para que se desvele um pouco mais sobre as deficiências. Ah, que bom! Né? Então, é isso que nós estamos buscando, é isso que eu acredito, e que, graças a Deus, a Tarsila, agora nós estamos com a Keila também Marcondes, que é a nossa divisão de ensino, e elas estão, assim, bem alinhadas a estar fazendo um trabalho diferenciado. Estão falando a mesma língua. Que gostoso, graças isso é bom, a Deus. Quando você consegue ter essa E eu posso dizer que a minha equipe lá é muito forte. Que bom. Tá? E muito empenhada em fazer o melhor para essas crianças, né? E a orientação desses professores. Tanto é que quando foi feito o planejamento em relação a essa formação inicial, que nós não esperamos dar essa formação em julho, nós nos programamos desde janeiro. As pessoas que ficaram no período de férias dentro da secretaria, até por conta de contratação ou porque perderam as férias por algumas licenças, né? A nossa equipe já teve um cuidado, um olhar em estar fazendo 2 oficinas. E essa formação já foi programada desde o final do ano para estar oferecendo para todos os professores da rede. Então, tem a contação de história, isso também inclui, tem a linguagem, né, de sinais. Libras. Essa oficina específica, né, com a professora Cristina, a professora doutora. Então, assim, nós estamos caminhando para que o professor tenha uma visão mais clara de como ele pode trabalhar e ele consegue trabalhar. Tá? Isso é muito relevante a senhora falar isso, porque o Paulinho está gravando isso, se a senhora permitir, eu vou publicar no meu Face, nas redes sociais, porque às vezes os pais questionam, mas não procuram saber o que está acontecendo, o que está sendo feito, né? Então é muito mais fácil eu exigir do que eu tirar um tempo, não, vou lá sentar com alguém da educação, que alguém vai poder me atender, né, eu acredito, e vai me explicar, não, está sendo feito isso, tal situação, está sendo resolvida, né, porque o ser humano ele anda muito estressado, ele já quer logo partir para o 880. Sim. Né, a falta, o ouvir hoje está muito em falta. Não sei como é que está o Paulo de horário, mas eu gostaria de contar uma historinha que aconteceu comigo ano passado e a minha filha na Radassa. Ela vai fazer 6 anos e um dia, estava na hora do almoço, aí ela chegou, falei, filha, vamos almoçar? E ela é chata para comer. Sentou e começou a chorar. Falei, o que é isso, Radassa? Você não quer comer? Não, mamãe, não é isso. Mamãe, por que você é cega? Falei, minha filha, mas na hora do almoço você quer entrar nesse assunto para enrolar, minha filha, pra você não almoçar? Não, mamãe. Chorando, por que você é cega? Falei, minha filha, eu cansei de falar, expliquei o problema, a mamãe nasceu. Aí eu falei assim, mamãe, eu não quero que você seja mais cega. Aí ela levantou, saiu correndo, se jogou no sofá, falei, Aí eu fiquei, né, me desmontou, porque a gente sabe que isso vai acontecer, mas nunca está preparada, né? Aí eu fui lá conversar com ela, falei, minha filha, então vamos conversar. Por que você está falando isso? O que está pegando? Tem alguma coleguinha lá na escola falando, tem, mamãe. Elas ficam te chamando, falando que eu tenho uma mãe cega. Eu não quero que a senhora seja cega. Falei, minha filha, vamos acabar com isso já. Peraí. Quando alguém disser pra você que eu sou cega, você fala assim, você é cega, mas minha mãe lê braille, a sua lê? Minha mãe é cega, mas a sua mãe cozinha no escuro? Sabe, eu fui procurando trabalhar isso. Falei,
Não, você tem que falar, olha, eu leio o Braille. Falei, pergunta, a mãe do seu colega consegue cozinhar no escuro? Não. Falei, então, cada um com a sua limitação. Aí saiu, o Gelson foi levar lá na escola. Eu falei, vida, vê o que você descobre mais, né? Aí ele falou assim, minha filha, então as coleguinhas estão dizendo que... Então, papai, dizendo que a mamãe é cega, que minha mãe é cega. Aí o Gelson falou assim, mas quem são? Falou, não posso contar. Não posso contar quem são. Então, por que eu estou contando essa história? Porque as escolas, não é? Os próprios pais, né, às vezes, fazem comentários com as outras crianças e que a criança chega ingênua. Né? Por exemplo, igual chegaram para Radassa. Eu acredito que não foi nem por maldade da criança. Sua mãe é cega. Como assim sua mãe é cega? A minha não é. Né? Nesse nível, né? Criança de 4, 5 anos, 3 anos. A minha não é. Então, eu acho que aí é também até o trabalhar, né? Mesmo dos pais mesmo, né? Com seus filhos. Isso envolve muito a acolhida. Não tem como você ser duro. Eu poderia já ter levantado. Não, vou lá na escola da Radassa agora. Eu quero saber que negócio... Não, pra quê? Ia adiantar alguma coisa? Só ia causar um celeuma, dar dor de cabeça pra supervisora. E nem resolver nada. Então, assim... tem que começar na educação. A inclusão sem educação não caminha. Com certeza. Aí eu percebo que é o que vocês têm feito. Paulinho? Nós temos 10 minutos. Tá. Falando um pouquinho agora sobre... novamente, o diferente assusta. Né? Tudo que é diferente é assustador. Quando chega um aluno com uma deficiência na sala de aula, o professor fica louco. Fala, meu Deus, e agora? Ainda mais numa sala de aula que tem assim 36, 37 alunos. E chega mais 38 deficiente. O professor fica realmente, num primeiro momento, principalmente aquele que nunca estudou, né? Que nunca ensinou, fica apavorado. E falar em diferença, eu quero tocar um pouquinho no SUD. No SUD Minusse. Eu sei que assustou muita gente, outros também nem se preocuparam, mas o que a senhora tem para dizer do SUD Minusse? Vai fechar? O que vai acontecer por lá? Bom, o SUD ele não vai fechar, ele só vai encerrar as atividades com os alunos. Viu? Por isso que eu perguntei se fechar mesmo, porque é o que a gente ouve assim, o SUD vai fechar. Eu falei, não vai fechar. Tanto é que nós estamos nos programando para já estarmos mudando para lá daqui uns 60, no máximo 70 dias. Tá? Os alunos ficarão, os terceiros, os quartos e os quintos anos, numa ala, e ao lado, já grudadinho, a Secretaria de Educação. Resolve tudo. Então, a diretora, a coordenadora, que nós vamos, se Deus quiser, estar chamando, os alunos, eles terão o contato direto com a Secretaria de Educação. Os pais até serão beneficiados porque querem falar com a secretária. Já está ali. Já está ali. Né? Então, eu acredito que não é ponte, é uma aproximação. Uma aproximação, né? Muito gostosa. Porque o que eu falo para vocês, lá dentro da secretaria, logicamente nós estudamos, né, todas as possibilidades de leis, tudo em benefício ao aluno. Sim. Né? Mas estar próximo, né, indo até a sala de aula, é outra história. É outra energia. Né? Tanto é que quando nós saímos, quando estamos ali emaranhados naqueles papéis, muitas vezes, até o Gustavo mesmo, né, fala assim, olha, vamos para as escolas, para a gente estar vendo as crianças conversando, tendo esse contato mais próximo. Então, isso que nos move, são os alunos. Então, esse fechamento, entre aspas, né, que a população acredita ser uma atitude impensada, foi uma atitude técnica, onde nós analisamos em todos os aspectos. Tá? O ano passado até nós demos a entrevista que a maioria dos alunos, eles estariam migrando dos bairros. Então, e outro assunto também, que nós estaríamos superlotando as salas. As salas estão tranquilas. Nós temos agora o decreto, né, que exige-se as crianças até nos anos iniciais 20 a 25 alunos, no primeiro e segundo anos, e nos terceiros e quartos e quintos, né, de 30, no máximo 35. Lembrando que se tem uma criança deficiente,
uma já sai, nós não matriculamos 2. Tiramos 2. Interessante. Tá? Se tem 2 crianças, 4 crianças não são matriculadas. Compreendi. Tá? Então, assim, se vocês pegarem a demanda de todas as escolas, nós estamos com um número de alunos assim, bastante folga para estar recebendo transferência. O professor, ele vai trabalhar com muito mais qualidade. Claro. A família, com certeza, vai ficar muito mais tranquila com esse trabalho pedagógico em relação ao número de alunos. Tá? Então, quanto a isso, eu posso te garantir que está super tranquilo. Super tranquilo. Eu só queria te fazer mais uma pergunta, Paulo, dá? Dá. É o seguinte, querida, é que eu estava ouvindo você gravando o vídeo lá pro Jornal do Porto, e eu queria entender um pouco mais também, e às vezes quem está ouvindo aqui, às vezes não acessa computador, Sim. que você fala, chegaram em mim essa semana e falaram assim, pastora, eu não sei porque que veio perguntar para mim, mas tudo bem. Como é que a senhora está sabendo desse negócio da merenda? Eu falei, gente, eu acabei de chegar, eu não sei nem do que está se tratando o negócio. Porque agora só vai ter merenda para o município, acho que o estado não tem. Então, assim, eu gostaria que você desse um esclarecimento sobre essa questão, né, das merendas. Vieram me perguntar isso lá na igreja. Sim. Eu fiquei sem ação. Falei, gente, eu não estou nem sabendo. A merenda, nós temos um planejamento. Nós temos o convênio, né? E nós temos o nosso recurso para a merenda. O que acontece? Nós fizemos todo esse estudo o ano passado e vimos que nós não teríamos o valor para estar abraçando a merenda estadual. Sim. Tá? Aí o que nós fizemos várias análises, nós fomos no jurídico, Sim. Então a questão mesmo orçamentária. Então, o prefeito mesmo falou assim, olha, nós vamos ter que chamar a Maria Auxiliadora, que é a dirigente de Pirassununga. Nós vamos traçar uma conversa, né, esclarecer que, no momento, porque o que acontece? A parte de licitação, as empresas fazem o orçamento Sim. e mandam para a Secretaria de Educação. Isso é dividido e o valor vem uma média, né, de quanto nós poderíamos pagar. Se eu estiver equivocada, Gustavo, você pode entrar no ar, tá? Então, esse valor, nós não teríamos. Tá? Estudamos de várias formas. Agora entendi. Nós não teríamos o dinheiro para estar abraçando a merenda do governo. Engraçado, desculpa interromper, mas algo assim que me chama a atenção, como eu sou leiga, porque eu sempre imaginei, eu não sabia que era um município que buscava a merenda estadual, não sei se eu estou falando alguma coisa errada, para mim já vinha de lá, já estadual, antes o governo do estado que mandava. Eles pagam um X per capita por criança. Eles mandam através do PENAI. Entendi. Tá? Que é um convênio do estado. Sim. Só que mesmo eles pagando, o valor é inacessível, pode-se dizer, né? O valor das cotações ficariam em 3 milhões a mais. Entendi. Tá? E o repasse do governo seria 1 milhão, 1 milhão e 500. Sim. Então, nós não conseguiríamos o restante para estar fornecendo a merenda. Entendi. Então, nós chamamos a nossa dirigente aqui de Pirassununga, conversamos com ela, tanto é que quem fez a fala explicando corretamente o que estava acontecendo foi o próprio prefeito, Sim. o Rômulo. Estávamos eu, Gustavo, o Rômulo e a nossa divisão de financeira administrativa da secretaria. Então ela ouviu, falou assim, olha, o Rômulo ainda perguntou, falou, nós estamos muito preocupados e não podemos estar fornecendo essa merenda, porque nós preocupamos também com a questão da qualidade. Aí ela falou, olha, eu vou ter que entrar com o governo, né, uma fala com o governo do estado. Sim. Não é só o município de Porto Ferreira que está passando por esse problema. Os municípios, né, vizinhos também. Ela, na ocasião, ela citou. Então, para até estar protegendo, falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai digitar uma ata com todas as nossas falas, vamos fazer um ofício e a senhora apresenta, então, para o governo do estado. Até para respaldá-la, né? Sim. Então, nada foi assim só no diálogo. Entendi. A nossa conversa, o nosso diálogo foi colocado em ata em um ofício, tá? Direcionado ao governo do estado.
Claro. Aí, prontamente, isso aconteceu em agosto. Não aconteceu isso em novembro ou dezembro para que o governo do estado fosse pego de surpresa. Entendi. Então, teve toda uma fala anterior, teve todo um planejamento antecipado, com muito cuidado. E esses dois documentos foram entregues na mão da Maria Auxiliadora, dirigente de Pirassununga. Até então, não tivemos devolutiva, até 11 de dezembro, porque ela falou assim que o Estado teria que acatar essa deficiência e, né, perguntamos na ocasião se as escolas estariam com as cozinhas, né, assim, condições, né, favoráveis, né? Ela falou assim que eles teriam que fazer um planejamento, a cozinha teria, porém algumas situações, alguns fatores eles teriam que estar se planejando. Foi isso que aconteceu. Tá? Mas assim, ainda a fala do Rômulo, a senhora pode garantir que essas crianças do estado vão ter a mesma merenda do que nós fornecemos aqui no município? Porque a empresa que ganhou, ela preza por todos os cuidados, né? Pelo menos o que foi solicitado no edital, no memorando descritivo, atendendo às necessidades, porque também essa merenda ela é muito cuidadosa. Sim. A criança que tem uma certa deficiência, de lactose, de tudo. Na escola da Ana, falando sobre isso. Então, assim, é bem específica para cada criança. E a qualidade é excelente. Tanto é que teve uma aprovação de 97% de uma pesquisa que nós fizemos no ano passado. A Radassa ama dela, ela é do município. Ela ama a merenda. Falou, é muito boa. Então, assim, nós ficamos tristes do que estão acontecendo nas 3 escolas? Sim. Tá? Porque na nossa cabeça também, eles iriam rapidamente servir essa merenda. Claro. Então, veio ao nosso conhecimento que estão servindo bolacha, estão servindo um suco que tem que ser preparado rapidamente. Né? E, logicamente, causa uma aflição nos pais. Nós entendemos porque tem aluno que trabalha, estuda à noite, espera uma refeição como um jantar, né? Mas tudo foi assim bem planejado, tudo foi comunicado com antecedência. Que bom, é um esclarecimento muito legal. Paulo? E isso eu posso garantir para a população, que tudo foi muito bem explicado em agosto do ano passado. Tá certo. Ninguém foi pego de surpresa. Quero agradecer novamente a senhora por estar aqui conosco. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Doutor Gustavo também, que ficou quietinho, né? Ainda bem que ele ficou quieto, senão estava tudo certo. Senão estava certinho, só estava de olho. E de orelha bem ligada aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, que o Espírito Santo continue prosperando, iluminando a cada um, a cada família. E aqui no ar, aqui perante a minha visão além do alcance, eu quero dizer que eu estou à disposição da cidade, na área da deficiência, na área do método Braille, o que precisar. Eu nasci para cuidar de gente, eu nasci para ajudar, e se é a minha vocação, eu tenho que cumprir onde eu estiver. Então eu me coloco à disposição de vocês para o que precisar, nem que seja para olhar a previsão do tempo para vocês. Eu funciono, sou boa nisso. Então, queridos, muito obrigada mesmo, viu? E voltem sempre, olha, o que precisar. Eu programo a inclusão através da música. Enquanto estiver aqui, eu espero que o Paulo me queira por muito tempo, mas o senhor Krieger, nós estamos à disposição da Prefeitura, da Secretaria de Educação, viu? Okay. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? E estamos também sempre com as portas da Secretaria abertas para vocês, viu? Para vocês especificamente, vá nos visitar. Vou tá? De olho, vai lá. Tô indo lá já pelo Fundeb, né? Então, isso. Tô de olho. Precisamos muito dessa avaliação, desse olhar crítico. Tô vendo bastante. Tá bom? Tá certo. Eu que agradeço, professora. Imagina. Valeu, Visão Além do Alcance.